E realmente, esse tema, meditação, teorias e práticas para a saúde mental e espiritual, ele é um tema de extrema importância, né? Porque, de fato, a meditação, ela é um caminho para que nós possamos acessar a parte espiritual de nós mesmos. Isso, de uma certa forma, no linguajar comum, é chamado de misticismo, que é uma palavra assim, solta, né? Mas existe até uma diferença entre ocultismo e misticismo. Ocultismo sendo um trabalho mais sério, um trabalho mais dedicado, um trabalho até com disciplinas, etc. E o misticismo é um trabalho de desenvolvimento espiritual relativo a pessoas comuns que vão se tornando seres humanos melhores. E é exatamente quando a gente fala de prática para a saúde mental e espiritual, nós estamos procurando nos tornar seres humanos melhores, né? Claro que esses assuntos são tidos pelo público em geral, que não se interessa pela parte espiritual, como algo solto, né? Eu até vi uma definição que o Aurélio dá em relação ao misticismo e diz assim: tendências a considerar a ação de supostas forças espirituais ocultas na natureza que se manifestam por vias outras que não as da experiência comum ou da razão, como se a experiência comum e a experiência da razão fosse mais abonada, tivesse mais condição de chegar perto da verdade do que esse processo de desenvolvimento espiritual. Claro que isso tem mudado muito e o interesse por meditação tem crescido muito ao redor do mundo. Na verdade, hoje em dia, muitas pessoas querem saber como meditar, porque já entenderam que a qualidade de vida depende de uma certa estabilidade, de uma certa pacificação mental, que é um processo basicamente adquirido através da meditação. Então, outro ponto importante nesse tema é que há uma experiência, não é um bonito blá blá blá. Bonito blá 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 de político em véspera de eleição. Não é. É uma experiência que nós vamos tendo. Nós vamos nos aproximando cada vez mais da nossa verdadeira natureza, que é divina. E quando a gente fala de experiência própria, eu me lembro de um autor que se chama Robin Ames. Esse Robin Ames foi um inglês, ele até morreu, se não me engano, em 2014. Ele escreveu um livro chamado Um Cristianismo Diferente. E nesse livro ele mostra que o que nós precisamos não são necessariamente de novos ensinamentos, mas de novos olhos para encarar esses ensinamentos. E ele nos fala, e ele fala especificamente a respeito do cristianismo. Esse cara, ele era um inglês
ele passou 12 anos no Monte Athos. Monte Athos é a sede, é o Vaticano da Igreja Ortodoxa Grega. E ele passou 12 anos lá, porque, como a gente sabe, o cristianismo foi formado em Roma, né? Assim, ele foi formado antes, mas como instituição, especialmente a Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi formada em Roma, né? E a própria Bíblia foi escrita 100, 200 anos depois da vida do Mestre Jesus, né? Então, o processo da sedimentação do cristianismo em Roma foi muito importante. E até no bom sentido e no mau sentido também, porque, assim, só para dar um exemplo, até 325, os cristãos eram perseguidos em Roma. Em 325, a religião cristã foi adotada como uma das religiões do Império Romano. Em 375, ela foi decretada a única religião do Império Romano, e todos os outros que não eram católicos, apostólicos, ortodoxos, passaram a ser perseguidos. Então, vocês percebem como a Roma teve um papel fundamental na sedimentação do cristianismo como instituição. Mas o Império Romano caiu. Só que Constantino construiu Constantinopla. E quando ele viu a derrocada, ele se mandou para Constantinopla, que é a atual Istambul, na Turquia. E lá, aquele cristianismo de Roma foi preservado como um cristianismo que foi chamado de cristianismo ortodoxo. Porque aí houve uma separação mais tarde, vários séculos depois, e aquilo que foi preservado pela Igreja Católica Romana não é a mesma coisa do que o que foi preservado pelas igrejas ortodoxas. E nós vamos ver hoje, em certo sentido, que muita coisa que foi preservada pelas igrejas ortodoxas, grega, russa, da Romênia, da Ucrânia, de vários países dali do Oriente Médio e do leste europeu, muitas coisas têm preciosos ensinamentos sobre meditação que são completamente desconhecidos do cristianismo do Ocidente, liderado por Roma e depois pelos protestantes e etc., né? Então, nós vamos tratar um pouco de trazer à tona coisas que foram preservadas por essa tradição ortodoxa. E o Robin Ames, que foi esse inglês que passou 12 anos no Monte Athos, ele trouxe algumas joias desse cristianismo ortodoxo e escreveu esse livro chamado Um Cristianismo Diferente. E ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim: para que possamos compreender as possibilidades que o cristianismo interno oferece, precisamos de novos olhos e de uma nova, embora muito velha, maneira de pensar acerca do mundo, que envolve a experiência própria. Vejam vocês, experiência própria. Se nós vemos dos dogmas da igreja, eu sinto que um dos mais controversos, vamos dizer assim, foi o dogma da intermediação vicária. O que quer dizer isso? Eu preciso de um intermediário, eu preciso de um vigário
que me leve a Deus. Eu preciso de um padre, eu preciso da igreja, porque eu não tenho acesso a Deus sozinho. Então, isso tira um pouco a nossa responsabilidade em relação à vida espiritual, não é? Porque eu faço um pecado, vou lá, me confesso, rezo umas ave-marias e estou perdoada, né? Porque é o padre que me salva, é o vigário que me salva. Não sou eu, através dos meus próprios esforços. Estou dando assim, é uma caricatura que eu estou falando, não estou falando mal da Igreja Católica Romana, eu só estou dizendo que o Robin Ames procurou trazer essas pérolas do cristianismo ortodoxo, falando da experiência própria, dos novos olhos que nós devemos olhar as Escrituras Sagradas. No caso, a Bíblia, mas isso se aplica também ao Bhagavad Gita, isso se aplica também à Cabala dos judeus, ou o Torá dos muçulmanos. Assim, não falta livro sagrado que a gente precisa olhar com novos olhos, né? Ele diz assim: precisamos aprender sobre essa estranha e pouco conhecida relação entre a experiência e a fé, porque da nossa experiência direta podemos chegar a maneiras de extrair das fontes tradicionais o que precisamos para as nossas necessidades. Vejam como isso é o oposto da intermediação vicária. Ou seja, eu não estou me sentindo bem, eu estou com problema. Eu abro o Bhagavad Gita e eu encontro ali a resposta para os meus problemas. Ou eu abro a Bíblia, ou eu abro a Voz do Silêncio. Então, é a relação da nossa experiência cotidiana com a literatura espiritual, especialmente os livros sagrados. Então, vejam como isso dá uma perspectiva de, vamos dizer assim, de responsabilidade em relação à nossa própria felicidade, em relação ao nosso próprio desenvolvimento espiritual, à nossa aproximação com a natureza divina, que está aqui, dentro de nós, o tempo todo, mas que às vezes nós esquecemos e vivemos vidas um pouco sem sentido, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa, assim, é que a experiência própria, a vivência da meditação é fundamental. Ninguém pode meditar por nós, assim como ninguém pode comer por nós, ninguém pode aprender por nós. Claro que o grupo ajuda, o grupo estimula, o grupo dá ideias, mas há uma experiência nossa de nos aproximar da nossa natureza divina. Bem, nesse sentido, eu gostaria de trazer para vocês a experiência de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila foi uma mística, nascida em 1515, na Espanha, em Ávila. Ela era não só uma mística, como era uma vidente, ela levitava, ela via coisas, ela tinha aquilo que nós chamamos de poderes psíquicos. Nascida numa família católica, mas de judeus convertidos. Isso faz muita diferença, porque naquela época mulheres não estudavam
e a maior parte da população não sabia ler e escrever. E como ela vinha de uma família de judeus convertidos, ela sim sabia ler e escrever e ela tinha acesso à cultura de uma maneira geral. E também, como a gente sabe, em 1450, 1445, não tem um número exato, mas lá pelo meio do século de 1400, veio a Revolução Protestante com Lutero, né? Depois Calvino e depois vários outros começaram o movimento protestante na Europa, quando havia, vamos dizer assim, havia abusos da igreja, como a venda de indulgências, você com certa quantidade de dinheiro você comprava uma cadeirinha no céu e coisas desse tipo. Então, a reforma protestante, ela veio contestar os abusos da igreja da época em que a igreja, praticamente por 1000 anos, foi quem deu as cartas no mundo europeu, não é? Pois é. Aí a própria igreja começou um movimento de contra-reforma. Ou seja, a reforma protestante, a contra-reforma. O que foi a contra-reforma? Foi justamente esse processo de se colocar de novo na linha para não só não perder seus fiéis, como para, assim, para contestar as críticas que estavam sendo feitas, né? A Teresa de Ávila, ela foi talvez o melhor expoente da contra-reforma católica na Espanha. João da Cruz é muito conhecido como um místico. João da Cruz foi treinado por ela. Ela era mais velha que ele e ambos eram carmelitas descalços. A ideia dela era transformar a igreja, o movimento, naquilo que foi no Monte Carmelo na época de Jesus. Ou seja, ela se remontava a um cristianismo anterior, a um cristianismo primitivo. E ela certamente teve muitos erros, ela era uma pessoa linha dura, assim, tinha uma roupa grossa, andava descalça, era só aquela roupa grossa, tinha até coisa de se bater, houve alguns exageros, mas de qualquer jeito era uma mística de mão cheia e essa mulher, ela foi investigada pela Inquisição. E ao ser investigada pela Inquisição, ela teve que escrever para os seus, para as freiras que estavam sob seu comando, né? Sobre a vida espiritual. E ela não sabia como ela ia fazer isso, viu um grande cristal, um grande diamante, e disse que era assim que tinha. O céu tem várias moradas, assim como o cristal tem várias camadas. E ela colocava assim, um cristal ou um diamante translúcido, com o sol dentro, brilhando, mas nós chegamos à vida espiritual pela superfície. Então a gente entra por fora e aí vai passando por cada etapa até chegar no centro onde o sol brilha. Então essa é a descrição do castelo interior ou moradas, que foi a obra que Teresa de Ávila escreveu para entregar para os inquisidores, e nós herdamos essa obra maravilhosa. É claro que tem um linguajar medieval, cheio de serpentes, de chifres, de tridentes e diabos,
Mas a gente pode ver que, se você entender simbolicamente, muito do que ela fala é bem parecido com o que está descrito em A Voz do Silêncio, em Luz no Caminho. São escritos de uma forma simbólica. E aí ela diz assim, então vamos pensar, tem o cristal, né? Tem o diamante, né? Ela diz que é o castelo interior ou moradas. A porta para entrar nesse castelo é a oração, a meditação. E diz mais, o sol que resplandece no íntimo da alma, aquele centro, não perde seu fulgor ou formosura. Mas se a alma estiver como um cristal coberto com um pano espesso e negro, então é evidente que os raios do sol não resplandecem. Vejam, pensamos em nós, temos esse sol divino dentro do nosso coração. Temos que passar por etapas até chegar a esse centro divino de consciência. Mas se tem um pano preto envolvendo, e esse pano preto se chama egoísmo, a gente não percebe que tem o sol lá dentro. Vejam como a linguagem simbólica se adapta à percepção do que ela quis dizer. E ela fala que a vida espiritual é como um palmito. A parte deliciosa não está nas cascas internas. Tem que ir tirando as cascas internas para chegar até o palmito. Eu acho maravilhoso, né? Como ela fala do sabor que a vida divina pode trazer para as nossas vidas. Então, dentro desse contexto, vamos falar um pouco sobre o castelo interior ou moradas, sobre essas várias etapas do caminho, que a porta para entrar é a oração ou a meditação. Então, na primeira morada, ou seja, na parte mais superficial, ela diz que tem cobras e víboras que não nos deixam ver a luz. Por quê? Porque quando a gente começa o processo de meditação, a gente está mais próximo da vida comum, com as nossas preocupações e ansiedades, do que propriamente com esse sol divino que mora no nosso coração. Ela disse assim, é como se alguém com cisco nos olhos, quase sem poder abri-los, entrasse num lugar onde o sol está dando em cheio. A sala está clara, mas a pessoa não goza da claridade pelo impedimento que traz em si. Em nosso caso, são os répteis, os animais daninhos, que cegam e obrigam a fechar os olhos para não ver outra coisa senão eles. Então, os nossos problemas, o nosso inferno pessoal, ela chama de animais daninhos ou répteis. Claro que é simbólico, né? Mas todos nós sabemos o quanto, de vez em quando, nos envolvemos nas nossas preocupações e criamos o nosso inferninho pessoal, não é? Pois é. E isso acontece também quando a gente começa a vida espiritual. Mas, na medida que a vida espiritual continua, se passa para a segunda morada, ou seja, para a segunda etapa. E essa segunda etapa é a etapa de maior desafio, é a etapa de maior conflito. E ela diz assim,
os golpes e descargas de artilharia são de tal modo estrondosos que não podem deixar de ser ouvidos. Ou seja, ela compara com essa guerra interior, como o Bhagavad Gita faz, né? O Bhagavad Gita fala da luta dos Pandavas com os Kauravas, não é? A luta de Krishna orientando a Arjuna a lutar contra os seus parentes e toda aquela história do Bhagavad Gita, né? Mas essa luta é uma luta interior, né? E ela diz assim: não há dúvida, aqui a alma passa por grandes sofrimentos, especialmente quando, por seus costumes e condições, o demônio percebe ter ela a capacidade de adiantar-se muito no serviço de Deus. Convocará todo o inferno para obrigá-la a sair do castelo. Não são essas as moradas em que chove o maná. Elas estão mais adiante. Veja, é um linguajar medieval, não é? Então, e como é que você vai pensar que Deus convoca todo o inferno? Não, se a pessoa tem condição de se adiantar muito no serviço de Deus, que o diabo vai convocar todo o inferno para obrigar a pessoa a sair do castelo. Quer dizer, um linguajar até certo ponto ultrapassado, vamos dizer assim. Mas na Voz do Silêncio, nós temos também em Luz no Caminho a menção do guardião do umbral. Há um momento de desenvolvimento no caminho espiritual onde os nossos desacertos anteriores fazem como uma barreira, que a gente tem que rasgar esse véu de forma a poder passar adiante. Então, falar em guardião do umbral ou falar no inferno, no diabo convocando todo o inferno para obrigar a pessoa do castelo, são ambos linguagens simbólicas, não é? Evidentemente, vamos dar um exemplo. A gente está aqui, a gente ganha na loteria. Aí você tem um dinheirão que você não tinha antes. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Pagar suas dívidas, né? Não. Tirar aqueles problemas da falta de dinheiro do meio do caminho, não é não? Da mesma forma, quando você vai se adiantando na vida espiritual, todos os seus desacertos precisam sair do meio do caminho, de forma que você possa se adiantar mais rápido. Por quê? Porque os desacertos nada mais são do que uma compreensão errônea das coisas. Você, por exemplo, acha que pode resolver as coisas no grito. Aí você grita e acha que pode resolver no grito. Aí você forma aquilo que se chama um skandha. Você forma um hábito de resolver as coisas no grito. E muitas coisas não podem ser resolvidas no grito. Então, se você não tirar esse hábito do meio do caminho, você vai ficar obstaculizado no seu desenvolvimento espiritual. Só para dar um exemplo, mas eu tomo essa segunda morada, essa convocação do inferno para obrigar a pessoa a sair do castelo. Se fala das forças negras, das forças do mal que precisam ser vencidas. É ruim, é mal. É como uma academia. São os pezinhos que nos fortalecem. Que a gente só tem a capacidade de realmente reconhecer o que é a felicidade quando a gente já viu
o que é a tristeza, não é? Então, quando você superou a tristeza, aí você dá um valor à felicidade que você não dava antes, não é? Assim, exemplos bobos, mas de qualquer forma, o mal, ele é a ausência do bem. E ao encarar a ausência do bem, a gente vai se fortalecendo no bem. E aquilo funciona meio como uma vacina. Aqueles erros que a gente cometeu antes, nessa vida e em vidas anteriores, a gente fica esperto e não quer mais saber daqueles erros. Por quê? Porque ganhou experiência. Então, só para contextualizar. Então, recapitulando, primeiro estágio, ela diz que a gente mal dá conta de ver a luz porque a gente está ocupado com os nossos próprios problemas. No segundo, a segunda morada, a guerra interior é muito forte. Mas qual é o único obstáculo real? Não continuar. Na medida que se continua, se passa para a terceira morada. E na terceira morada, a pessoa se torna como um modelo. A alma sente segurança, se não retrocede no caminho anterior. E qual é o desafio dos modelos? É você ficar satisfeito com o aplauso das pessoas à sua volta. Diz, essa sim é uma pessoa honesta. Esse sim é um homem trabalhador. Esse sim. E aí a pessoa se volta, fica como um modelo para a sociedade, mas a própria pessoa sabe que ainda não está saboreando o palmito da vida espiritual. E ela diz assim, das securas, ou seja, o caminho é seco, a pessoa ainda não está realmente desfrutando das glórias, das belezas da vida divina no seu coração. Então ela chama isso de secura. Das securas tireis humildade e não inquietação. Nos conceda forças à alma para cavarmos até encontrar o tesouro escondido. A verdade é que está dentro de nós mesmos. Pois é. Então, seguindo adiante, o indivíduo passa para a quarta morada. Na quarta morada é quando a experiência mística começa a acontecer. Então, começa a ver pequenos êxtases. E ela chama isso da criancinha, a criancinha que acabou de nascer. Mas se essa criancinha se afasta do leite materno, então o processo se interrompe. Ela diz assim, nesse ponto a alma ainda não está criada, não está formada. Se for separada do peito materno, que se pode esperar senão a morte? Tenho grande receio de acontecer o mesmo às almas que se apartam da oração após terem recebido de Deus esse favor. Então começa a experiência mística. E como que você vai se afastar disso? Achando que você já sabe tudo, que você é o rei da cocada preta, que você é o melhor de todos, que chegar ao estágio de Jesus é só uma questão de poucos dias, e aí a fama sobe a cabeça, porque você teve uma experiência mística, e aí você se afasta do processo da experiência em si. E aí ela diz que é o momento em que a criancinha está nascendo.
E ela tem que se fortificar e seguir nesse processo de oração e meditação. Seguindo adiante, passa para a quinta morada. A quinta morada é uma morada de união temporária, de deleites e de vida comum. Então, você vai, senta, medita, que maravilha! Aí você levanta, vai para o banco, vai para o supermercado, vai trabalhar. Então você tem uma vida dupla. A vida interior, extremamente satisfatória, e a vida comum. Então, esse é o processo da quinta morada. Ela diz assim: ó irmãs, como vos poderei falar da riqueza? É quando, fazendo um símile, quando a lagarta se torna borboleta. A lagarta se arrasta, a borboleta voa. Mas a lagarta precisa passar pelo casulo, pela crisálida, para sair do outro lado voando. Então é o processo de real transformação, é o processo de se virar do avesso. Você pode dizer que a lagarta se virou do avesso e saiu borboleta do outro lado, não é? É uma maneira simbólica e poética de dizer, não é? Então é o processo da real transformação. E a real transformação leva à sétima morada, que é o encontro permanente com a natureza divina no nosso coração. E ela diz assim, representa a união final com o ser, com Deus. É como o casamento espiritual. A união é como a água de um rio que entra no mar. Não há meio de separá-las. E termina dizendo, quantas coisas grandiosas veríamos se não puséssemos os nossos olhos somente em baixeza e miséria. Que sugere que parte dos nossos problemas é que nós colocamos os nossos olhos nas coisas de menor importância. Pois é, então essa é uma inspiração de uma mulher que viveu em Ávila, nascida em 1515, viveu durante os 1500 todos, como eu disse para vocês, treinou São João da Cruz, que acabou ficando até mais famoso que ela. E ela nos mostra de uma maneira simbólica como nós vamos avançando etapa por etapa até essa união permanente com a natureza divina no nosso coração. Se a gente usar um linguajar teosófico, a gente vai dizer até a elevação da consciência, tirar a consciência dos níveis concretos para o nível búdico, onde a felicidade é um estado permanente. Bem, é isso que a meditação faz. Nos traz saúde mental e especialmente espiritual. Mas além de Teresa de Ávila, muitos outros autores nos falam desse caminho. Taimni, por exemplo, o Igor falava do livro que vai ser lançado na Escola de Verão, O Homem, Deus e o Universo. Pois é, um livro maravilhoso, mas Taimni escreveu muitos outros livros, e um deles se chama Os Bhakti Sutras de Narada,
ou autorrealização pelo amor. E fala do caminho da devoção, o caminho que é uma espécie de um manual para aqueles que querem encontrar Deus através do amor. E ele diz assim: a devoção a Deus, por ser dirigida a uma fonte de infinito amor e infinitas bênçãos, tem o poder de trazer como resposta um poder espiritual que pode modificar completamente a vida do devoto. Ou seja, nós queremos viver bem, nós queremos a felicidade, nós temos que elevar a nossa consciência para os reinos onde a felicidade é para os reinos onde mora a felicidade, porque nós buscamos a felicidade em coisas passageiras, e as coisas passageiras estão sempre se modificando. E aí a nossa felicidade sobe e desce. Mas dentro de nós, a natureza divina, a natureza búdica, a natureza crística, ela é pura felicidade. Ela é Sat Chit Ananda, como dizem os hindus. Sat é o ser, Chit é consciência, Ananda é felicidade, amor. Então, elevando a nossa consciência até esses níveis, nós temos a capacidade de ver as coisas como elas são, de verdadeiramente ser aquilo que somos e de viver num estado de amor e de felicidade. Não é isso que nós queremos? Pois é, temos que elevar a nossa consciência. E a meditação é um caminho excelente nesse processo de elevação da consciência. Ele diz assim, Taimini, nesse livro, Autorrealização pelo Amor. O desenvolvimento da devoção não é absolutamente uma questão de desenvolvimento, mas a retirada de um véu, porque a realidade, referida como Deus, já está presente no coração de cada ser humano, em seu pleno esplendor. E é em seu aspecto mais importante o próprio amor. E a presença de Deus está oculta na maior parte de nós devido a desejos e outras tendências humanas que obscurecem essa presença divina no nosso coração. Como a Teresa de Ávila dizia, o sol está dentro do cristal, mas se você põe um pano preto, você não percebe esse sol que está dentro. Então, aqui Taimini nos fala dos desejos e outras tendências humanas. Vejam, o que é o desejo? Eu quero algo porque eu acho que esse algo vai me trazer a felicidade que eu quero. Esse algo, eu vou atrás, corro atrás, me traz uma satisfaçãozinha. Mas não é a felicidade de Ananda, não é a felicidade da natureza búdica, da natureza crística no nosso coração. É uma satisfaçãozinha passageira. A gente pode dar alguns exemplos. As pessoas na universidade vão atrás da formatura. Nossa, que beleza no dia da formatura. Aí você pega o canudo, nossa, conquistei. No dia seguinte você é desempregado, né? No dia seguinte a vida continua. Ou então eu quero uma casa própria, eu vou fazer todo o possível
para ter uma casa própria. Aí você vai e compra a sua casa própria. Ok, casa própria te dá teto, mas te dá aquela felicidade permanente que você está buscando? Não te dá. Te dá uma satisfação. É melhor ter uma casa do que não ter? Claro que é melhor ter uma casa do que não ter. É melhor ter dinheiro no banco do que não ter? Claro que é melhor. Mas essas coisas são passageiras. Essas coisas não dão a verdadeira satisfação interna que só a vida espiritual pode dar. Por quê? Porque a vida espiritual é acessar os níveis divinos que já estão dentro de nós e que a gente esquece. Através da meditação, nós vamos criando esse caminho de volta, de percepção da natureza divina no nosso coração. Então, Time diz assim, mas o que já está presente, essa natureza divina, e meramente obscurecido, pode ser descoberto e revelado, desde que saibamos quais são os agentes obscurecedores e a maneira de resolvê-los. Outro ponto que Time coloca de uma maneira brilhante nesse livrinho, Autorrealização pelo Amor, ele fala que muitas pessoas, especialmente no Oriente, elas, quando pensam em Deus, elas pensam em algo sem forma, abstrato. Outras pessoas, especialmente no Ocidente, quando pensam em Deus ou na natureza divina, pensam num santo, pensam no Mestre Jesus, pensam na Nossa Senhora, pensam numa forma que representa a personificação da natureza divina. Alguns acham mais fácil com a personificação. Outros acham que a natureza divina ela está em todas as coisas, ela não tá naquela personificação. Então seria quase que um sacrilégio você personificar aquilo que é comum, abstrato. Beleza, existem essas duas tendências. O Time diz assim, tanto faz se você dedica as suas devoções a um princípio onipotente, onipresente, abstrato, ou se você dedica a sua devoção a um santo específico, a um mestre específico, porque a sua natureza, a sua devoção atinge o cerne da consciência e é esse cerne que responde. Vejam vocês, quando nós vamos a uma missa, nós comungamos, nós estamos comendo o corpo de Cristo. Puxa vida, como que eles fizeram para manter os pedacinhos do corpo de Cristo por tanto tempo para você ir lá comer um pedacinho todo domingo? Difícil, não é? Claro que é uma simbologia de que aquele pão foi impregnado com a energia divina da missa. Então, simbolicamente, você está comendo o corpo de Cristo. Vejam vocês como, no sentido literal, é uma coisa que não dá para engolir. No sentido simbólico, é perfeito. Você está imantando aquele pão, aquela hóstia, com a energia que foi produzida
naquele sacramento, naquela cerimônia. Pois é. Então, qual é o objetivo da meditação em termos da nossa saúde mental e espiritual? É você encontrar esse caminhozinho individual, experiência própria, que vai te levando cada vez mais próximo da sua natureza divina. E nesse sentido, tem uma experiência muito interessante dos padres do deserto. Eu falei para vocês que no Monte Athos foi preservado um cristianismo que se tornou desconhecido do Ocidente e depois das igrejas ortodoxas de todo o leste europeu. Essas igrejas ortodoxas também não conhecem de São Francisco de Assis, de Santa Clara, de outros expoentes do cristianismo ocidental que foi preservado pela Igreja Romana, né? Então, essa separação. Pois é, tem muitas coisas desses padres do deserto que trazem muitas coisas de meditação. Eu vou pegar um exemplo chamado Peregrino Russo. Essa história tem um livro chamado Mergulho no Absoluto, publicado por Frei Raimundo Sintra na década de 50. Frei Raimundo Sintra foi um padre que frequentava a Sociedade Teosófica no Rio de Janeiro e ele colheu alguns artigos e chamou o livro de Mergulho no Absoluto, mostrando como mergulhar na vida divina com exemplos cristãos. E nesse livro, Dalmais, que era um padre, alguém da França, fazendo uma crítica a um texto chamado Narrações de um Peregrino Russo. Ele publicou o texto na íntegra, fazendo uma crítica. E eu fiquei maravilhada com o texto e vou compartilhar com vocês. E depois eu fui atrás desse texto em outras publicações e encontrei, mas censurado. Encontrei um texto desse tamanho, 2 paragrafinhos desse tamanho e tipo aguinha com açúcar. Então eu vou compartilhar com vocês o que eu encontrei nesse livrinho Narrações de um Peregrino Russo. A história é a seguinte: tem um peregrino na Rússia. O que o peregrino faz? Anda, né? Anda. Então esse peregrino andava. E um dia ele foi numa missa e o padre disse: é preciso orar sem cessar. Como é que eu vou fazer para orar sem cessar? Aí ele pergunta para esse dá uma resposta que ele não acha satisfatória, pergunta para outro, também dá uma resposta que ele não acha satisfatória. Aí ele pergunta para um terceiro: como orar sem cessar? E o texto que eu vou apresentar para vocês é a resposta da terceira pessoa que respondeu para o peregrino como orar sem cessar. E essa resposta, ela tem praticamente 3 etapas. E diz assim: orar sem cessar, estar num estado permanente de oração. Diz assim: antes de tudo,
é preciso que adquiras 3 coisas, e deste modo pôr-te a caminho do fim cobiçado. Antes de tudo, tem pré-requisitos. A gente vê isso em outras tradições também. O budismo nos fala dos pré-requisitos de uma vida ética para você poder se dedicar à vida espiritual. Sem ética, a coisa pode dar errada. O cristianismo, às vezes, parece que só tem preparação e que não chega a lugar nenhum, mas aqui 3 coisas são mencionadas como importantes antes de que você possa chegar a esse estado de orar sem cessar. Diz assim: ausência do cuidado a respeito das coisas não justificadas razoavelmente. Quanto tempo a gente perde colocando atenção em besteira, em coisas que não têm a menor importância. A nossa vida, a gente gasta rios de tempo em coisas não importantes. Então, ausência de cuidado a respeito das coisas não justificadas razoavelmente. Temos que ver o que é importante e deixar de lado o besterol. Esse é o primeiro pré-requisito que o peregrino, da resposta que o peregrino recebeu. Segundo, uma consciência pura, resguardando-te de toda a condenação da tua própria consciência. Se os seus atos não passam nem pelo tribunal da sua própria consciência, alguma coisa está errada, não é não? Você vai ter culpa, você vai ficar se remoendo, você vai ter um choque social, etc. Né? Então, consciência, aquela história, né, de você poder se olhar no espelho. Né? Às vezes a gente diz isso, né? Como é que o fulano se olha no espelho? Né? Por quê? Porque às vezes as coisas passam do nível do aceitável. Né? Então, a consciência tranquila, isso se chama retidão. Viver como eu acho certo hoje. Se amanhã eu mudei de ideia e a minha ideia foi ampliada, eu mudo de comportamento. Mas fazer o que eu acho certo hoje é a tal da consciência tranquila. É o tal da consciência tranquila que te resguarda da tua própria condenação. Primeiro, não dar atenção ao besterol, botar sua consciência nas coisas realmente importantes. Segundo, consciência tranquila, retidão. E o terceiro, liberdade de toda paixão que te faria inclinar para o século presente ou mesmo para o teu próprio corpo. Todas as religiões falam de controle sobre a natureza material. Se você não tem controle sobre a sua natureza animal, você não vai realmente poder se dedicar à vida espiritual. E é claro que isso não chega amanhã de manhã. Isso é um processo onde a gente vai ganhando controle, né? Porque, no fundo, se a gente pensar bem em termos teosóficos, isso é bem claro, nós somos a natureza divina, que encarna em várias personalidades para fins de evolução. As personalidades, com a sua natureza material, elas são o veículo através do nosso desenvolvimento ou evolução, nós como natureza divina. Então, na medida em que a natureza divina está completamente engolfada na sua parte animal, evidentemente que isso fica prejudicado, né? Tem aquele exemplo dos Upanishads,
da carruagem. A carruagem tem a madeira, que precisa estar inteira, tem uns cavalos que precisam estar domados, bem alimentados, saudáveis. Tem um cocheiro que comanda os cavalos, mas tem um passageiro. Toda a carruagem existe para fazer a viagem do passageiro. A madeira representa o corpo físico, os cavalos as emoções, o cocheiro a mente concreta. Mas tudo isso é para fazer a viagem da nossa natureza divina no seu processo de evolução. Se a madeira está quebrada, não tem viagem. Se os cavalos querem ir para todo canto, também não tem viagem. Se o cocheiro não sabe o que o passageiro quer, ele pode ir para lugares muito diferentes. Então, a meditação é o processo de alinhamento dos nossos veículos com a nossa natureza espiritual, de forma que nós, como personalidades, façamos a viagem que viemos aqui para fazer. Cumpramos o nosso Dharma usando um termo hindu. Mas isso só é possível se toda a parte material da personalidade, aqui representada pela madeira, pelos cavalos e pelo cocheiro, comece a se comunicar com o passageiro, que é a nossa verdadeira natureza em evolução. Então, é importante isso para a nossa saúde mental e espiritual? Saber para que nascemos? Saber qual é o melhor caminho de aprendizado nesse veículo que é a nossa personalidade, incluindo os seus vários níveis? Bem, eu estou... Antes de tudo, é preciso que adquira as 3 coisas. Deixar de lado a besteira, consciência tranquila e algum controle sobre a sua natureza animal. Para essas coisas aqui, autocontemplação, escrever, ler, purificar suas motivações, estudar, corrigir seus erros e mesmo planejamento da sua vida externa. Através do pensamento profundo, você vai chegando cada vez mais próximo da sua verdadeira natureza e da capacidade de se enganar menos. Porque quando a gente se ilude, a gente vai ter que se desiludir depois. Isso geralmente implica em sofrimento. Então, através desse processo de meditação, nós podemos melhorar muito a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental e espiritual. Muito obrigada.